Olá, boa tarde. Eu sou Beatriz Endeschi, da equipe de comunicação do Conviva. Hoje será a primeira videoconferência da trilha formativa Fundeb em Debate, com o tema O Piso e o Fundeb como mecanismos de financiamento. Mas antes de iniciarmos o debate, eu gostaria de dar um recado. Até o dia 24 de maio, os usuários do Conviva podem realizar a importação dos dados da matrícula inicial do Censo Escolar 2021 em nossa plataforma. Ao importar os dados, o dirigente e sua equipe têm acesso às informações dos alunos, profissionais de educação e turmas declaradas no Censo 2021. Para saber mais, acesse o link da matéria que colocamos em nosso bate-papo ou confira na área do Fique Atento da plataforma. É importante ressaltar que a Undime e a equipe que faz parte da plataforma não tem acesso aos dados imputados pelos usuários e que trabalhamos com protocolos de segurança alinhados à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, você que está nos assistindo, por favor, indique em qual município está e fique à vontade para apresentar suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Procuraremos respondê-las ainda ao vivo. Hoje contaremos com a participação de Alessio Costa Lima, presidente da Undime Região Nordeste e dirigente municipal de Baritama, Ceará, Paulo Parente Lira Cavalcante, especialista em financiamento, e do doutor Silvio Grabowski, assessor jurídico da Undime São Paulo. Então, para começar, eu gostaria de passar a palavra ao professor Alessio, que vai mediar o bate-papo. Vamos lá, professor? Seja bem-vindo. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde de hoje, né? Nós estamos iniciando essa nova série na plataforma do Convívio, né? Que é esse ambiente, né, virtual, de que tenha o compromisso de levar o maior número de informações e contribuir com a formação dos nossos gestores educacionais em todos os 5.568 municípios brasileiros. E hoje nós estamos aqui iniciando essa série do programa Trilhas Formativas, que tem como tema a questão do Fundeb em Debate, onde nós teremos uma série de programas tratando da questão do Fundeb, né, que é um mecanismo novo que foi introduzido pela lei, né, pela Emenda Constitucional 108 e também regulamentado pela lei 14.103, né, aprovado no dia 25 de dezembro de 2020, portanto, uma legislação nova, que traz muitas conquistas, né, fruto da luta de todos nós, educadores brasileiros, traz muitas inovações, muitas mudanças na lei, que necessita de nós, sobretudo nós gestores, né, assim, nos aprofundarmos sobre esses mecanismos que hoje compõem o que a gente chama de novo Fundeb. Nós estamos entrando na terceira onda, no terceiro ciclo do Fundeb, né, com uma série de inovações, uma série de conquistas, né, que são importantíssimas para nós educadores, nós professores e gestores, né, da área educacional, né? Então, iniciando essa série de discussões e debates sobre o Fundeb, nós começaremos com o piso salarial dos profissionais do magistério, né? Por entender que hoje é o ponto que está sendo mais debatido, discutido, que tem levantado o maior número de dúvidas, inquietações. Então, atendendo às demandas que têm chegado aqui a Undime Nacional, né, nós optamos por iniciar essa série Fundeb em Debate, começando pela discussão do piso, né? Então, o piso e o Fundeb como mecanismo de financiamento. Então, esta é a nossa temática de hoje, até para que a gente entenda que esses dois mecanismos, eles não estão desassociados, pelo contrário, eles estão intimamente ligados, né? O Fundeb é um mecanismo de financiamento que assegura a viabilidade, né, do pagamento do piso, né, que assegura os mecanismos de cálculo de quanto será esse piso no cenário nacional. Então, para debatermos um pouco sobre essa questão, nós convidamos dois grandes especialistas, um na área do direito e um na área do financiamento da educação. Então, estamos conosco nessa tarde de hoje para debater sobre essas questões, tirar a dúvida de todos os nossos telespectadores que nos acompanham nessa live em todo o território nacional. Nós contamos aqui com a presença, né, do Paulo Lira, né, o Paulo Lira, que é especialista em financiamento. Seja bem-vindo, Paulo Lira, e também do
do nosso advogado Silvio Grabowski, né, que é consultor em Direito Educacional e também é advogado da Undine Seccional São Paulo. Então, são dois grandes especialistas de áreas diferentes que têm se debruçado sobre essa questão, não é de agora, essa questão do direito e do financiamento da educação, né? E vamos ouvir, na leitura desses dois especialistas, quais são suas interpretações acerca, né, tanto do mecanismo do Fundeb e sua relação com o piso nacional do magistério, né? Então, inicialmente, eu gostaria de passar a palavra, né, ao Paulo Lira, né, que também é aqui do estado do Ceará, né, ele que é especialista em gestão e financiamento da educação, também já foi dirigente municipal da educação. Paulo, seja bem-vindo, Paulo, aqui nessa tarde, obrigado por atender o nosso convite, eu sei da tua agenda, você hoje tem dado consultoria a estados e municípios no Brasil inteiro, né, e você se dispôs a estarmos conosco nessa tarde, nesse bate-papo sobre essa questão do piso salarial. Então, assim, eu passo para você a palavra, Paulo, você terá 15 minutos para a sua exposição, fique à vontade nesses 15 minutos, e em seguida nós passaremos a palavra para o Silvio Grabowski, né, que fará a sua leitura a partir da sua interpretação jurídica e legal. Paulo, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa tarde, Alessio, Beatriz, Silvio. É realmente um prazer enorme poder estar aqui novamente no ambiente Conviva. Agradeço a secretária de Educação de Viçosa do Ceará, onde estou agora, e rogo aqui as bênçãos de Nossa Senhora, que estou vendo que está aqui às minhas costas, para que nós possamos ter um debate interessante de um tema que nós estamos vendo e vivendo, está na pauta do dia dos municípios brasileiros, e eu vou buscar, né, vou me restringir nos conceitos jurídicos, porque o doutor Silvio vai nos suceder e vai clarear tudo isso, e vou tratar do piso como esta ferramenta de gestão e financiamento da educação. Piso do magistério esse, que já vem sendo, foi referido na Constituição de 88, depois foi reforçado e lembrado na LDB de 96, e há pouco eu falava com o Luiz Miguel, nosso presidente da Undime, LDB e Fundef e Fundeb, que completaram 25 anos em dezembro passado, e efetivamente tornou-se realidade o piso na Lei 11.738 de 2008. Então, no primeiro momento, por conta de toda essa celeuma na interpretação da lei, eu chamo a atenção, primeiro, que o piso instituído pelo Congresso Federal em 2008 estabelece apenas o valor mínimo de remuneração de um profissional da educação do Brasil, educação básica pública. Portanto, é sempre bom lembrar, há no país o piso, né? Às vezes há uma confusão, porque no texto do piso faz referência ao professor de nível médio, e alguns interpretam que há piso para o nível médio, piso para o nível superior, e assim sucessivamente. Na realidade, o piso é para o profissional, né, independente da habilitação que tenha, e, obviamente, quem faz a distinção de remuneração entre as diferentes graduações ou habilitações são leis municipais ou leis estaduais. A Lei Federal 11.738 estabelece somente o menor valor e que, conforme essa lei, deve ser atualizado todo mês de janeiro. Desde 2008, eu trago um comentário que, entre outros tantos comentários que eu faço com base na legislação da educação básica brasileira, eu julgo que carece de um pouco mais de primor no estabelecimento dessas leis, porque essa primeira lei, a 11.738, definia no artigo 5º, ou define no artigo 5º, que o piso tem que ser revisto todo mês de janeiro, com base no percentual de reajuste do valor aluno. Ora, valor aluno é o resultado da divisão entre
a arrecadação, os 25% constitucionais e a matrícula do ano anterior. E este número só é conhecido a partir do dia 30 de abril, que é a data limite de estados e municípios informarem seus balanços. Então, já a Lei 7.11.738 trazia essa dificuldade, a meu ver, que estabelecia uma data de revisão, janeiro, que não obedecia o cronograma contábil público brasileiro. É a primeira observação que eu faço. A segunda observação, com relação ao artigo 5º, é que define que o piso tem que ser revisto em janeiro, à luz do valor aluno-ano. Né? A lei de dezembro passado estabeleceu 3 valor aluno-ano, VAT, VAF e VAR, que logo mais o professor Silvio tratará dele, eu vou me abster de fazê-lo agora. Muito bem. Com uma ferramenta de atualização que foi instituída no entendimento de um DIME, AGU, COSEMES, o piso vem sendo atualizado desde 2008, e 9, porque 9 repetiu-se por circunstâncias da época, o mesmo piso de 2008, R$ 950, vem sendo revisto anualmente, como previa a lei, ou prevê a lei 11.738, e chegamos no piso atual de 200, que representa uma correção de 275,30%. Então, o piso, o menor valor admitido para a remuneração do professor, salário base do professor da educação básica brasileira, cresceu de 2010 a 2022, 275%. Agora, minha segunda observação, que é, a meu ver, o motivo da maior celeuma nacional. Eu estou, nesse momento, inclusive, neste município do Ceará, para tratar logo mais às 19 horas de discussões no âmbito da Câmara Municipal desse fator. O que é que se confunde frequentemente entre esses índices de revisão do piso, esse último 33,24, e aumento salarial? Professores, sindicatos, legisladores entendem, a meu ver, equivocadamente, que o governo federal, ao definir o índice de revisão do piso, estabelece o índice de correção salarial. Eu tenho visto, inclusive, nessas últimas 2, 3 semanas, canais de televisão, aberta ou fechada, debates intensos, né, dizendo que o município A, o município B, o estado X, não paga o piso, não quer implantar o piso. E o que eles estão querendo dizer, de fato, e não o fazem ou por desconhecimento ou por outra razão que eu não vou discutir, é que o que se discute, o que se cobra é o reajuste salarial. 33,24% só atualizou o piso. Este percentual será ou não aplicado na revisão do salário dos professores municipais e estaduais se uma lei específica do município ou do estado assim estabelecer. Então, repetindo e deixando bem enfático, o percentual de correção, esses percentuais que essa tela apresenta de 2011 a 2022, corrige o piso. Este não é um percentual para revisão de salários, não é obrigatoriamente o percentual de revisão de salários dos professores da educação básica pública no Brasil, dos estados e municípios. Pode ser, se o ente federado tiver um crescimento de receita que o permita aplicar. Mas isso tem que deixar claro. O índice de correção estabelece o piso. E agora, o que é que nós temos que ver? E eu fui buscar, na próxima planilha, uma frase do ministro da Educação,
de janeiro de 2006. Aí está falando de janeiro de 96, por lá ser janeiro de 2006. Certo? À época, já com esta discussão, se a correção do piso teria que ser também a correção do salário, o ministro de então disse que não há essa obrigatoriedade e que ele entendia que já naquele ano, 2006, corrigindo esse aí, 1996, já naquele ano ele entendia que alguns entes federados teriam, ou tiveram, ou tinham dificuldades de aplicar e que ele recomendava bom senso, equilíbrio na discussão entre os governos e os professores e as entidades que o representam, no objetivo de avançar na valorização do magistério de uma forma equilibrada e sensata. Por que que ele reconhecia isso? E agora eu trago um exemplo, e com a devida, sempre preocupado com essa, há pouco referida pela Beatriz LGBT, Lei Geral de Proteção dos Dados. Eu estou trabalhando nesse momento na revisão de planos de cargos do Brasil afora e estou justamente ouvindo e vendo esses dados do Fundeb. Nós tivemos recentemente, então, a publicação da expectativa de receita de estados e municípios do Fundeb 2022. Com o crescimento da complementação da União VAT, mais municípios brasileiros passaram a ter complementação do Fundeb. Mas este crescimento, o crescimento da receita do Fundeb, não é automático em razão do crescimento do VAF ou do VAT. Todos nós acompanhamos e sabemos que o crescimento da receita de cada ente federado depende das matrículas. E não só do número geral de matrícula, mas de todas aquelas circunstâncias que concorrem para que haja fatores de ponderação de diferentes matrículas. Então, eu vou apresentar rapidamente o caso de Sergipe, estado o menor da federação, tem 75 municípios, e comparando os dados de receita, previsão de receita do Fundeb 2022, com as receitas do Fundeb efetivadas em 2021, o que é que nós temos? Dos 75 municípios sergipanos, apenas 6 têm uma expectativa de receita do Fundeb em 2022 superior, crescimento da receita do Fundeb superior ao crescimento do piso nacional do magistério. Apenas 6 municípios. Temos aí um conjunto de municípios que tem uma receita do Fundeb superior à do ano passado, mas em percentuais bem inferiores a 33,24% da correção do piso. E há ainda no estado de Sergipe 11 municípios cuja expectativa de receita do Fundeb, publicado no site do FNDE, indica, mesmo somando para quem vai prever VAT, uma receita de 2022 inferior, receita do Fundeb, principal fundo de financiamento da remuneração dos profissionais do magistério, uma receita do Fundeb de 2022 inferior a 2021. Então, o que eu quero demonstrar com essa planilha? Numa circunstância que se repete em todas as unidades da federação, não é o fato do valor aluno-ano haver sido corrigido que necessariamente ou automaticamente a receita dos municípios crescerá também ou crescerá na mesma proporção. Não é verdadeira esta expectativa. E o mais importante, salvo engano, e eu estive recentemente em Aracaju, onde havia, numa reunião com a Federação dos Municípios, mais de 30 prefeitos presentes, todos os municípios sergipanos pagam o piso de 2021, 2.886,24, certo? Então, quando se fala o município ou o estado não paga o piso, o que eu, na maioria das vezes, decodifico é que o município ou o estado não aplicou na correção dos salários
praticados o mesmo percentual de correção do piso. Primeiro, que não é obrigatório, e segundo, conforme essa planilha que eu acabei de mostrar, não é factível em muitos municípios e estados brasileiros. Eu avanço para a próxima planilha, que, no meu entender, resume, sintetiza essa dificuldade, lembrando que, neste período, 2010 a 2022, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, que, inclusive, desde 2008, foi o índice indicado em um projeto de lei encaminhado pelo Palácio do Planalto para a correção do piso, neste período, o INPC cresceu 104%. Nesse mesmo período, o salário mínimo do Brasil cresceu 137%. As receitas do Fundeb gerais cresceram 143%. E o piso cresceu 275,30%. Então, vocês veem que, efetivamente, e isso é resultado da política nacional, isso é resultado do previsto na Constituição de valorização do magistério, o piso cresceu quase 3 vezes o INPC, que é o indicador que corrige os demais salários do país. Cresceu mais que o dobro do que cresceu o salário mínimo, certo? E cresceu também quase o dobro do que cresceu a própria receita do Fundeb. Daí a necessidade de nós nos reportarmos àquela colocação do ministro Mercadante, de 2006, que há que haver sensatez na revisão, nas discussões para a revisão dos salários, certo? E por que isso? E eu vou concluir minhas palavras em respeito ao tempo que me foi reservado. Eu quero chamar a atenção dos senhores ao que previa a resolução número 3 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, de 1997, 8 de outubro, ao publicar pela primeira vez as diretrizes para os novos planos de carreira e remuneração do magistério. Lembrando aqui 97, por que 97? Porque foi justamente consequência da LDB, que previu o piso, e do Fundef, implantado em 96, efetivado só, todos nós sabemos, em 98. Então, essa resolução dizia, em 97, que a remuneração dos docentes do ensino fundamental, à época, como tudo gerava em torno do Fundef, era ensino fundamental, depois de 2007 passou a ser o conceito de educação básica, com o Fundeb, a remuneração dos docentes devia corresponder à média de um professor que passava 20 horas em sala, com 25 alunos. Ora, em 2008, a própria lei do piso já disse que o professor tem que passar, no máximo, 2/3 de sua jornada com alunos em sala. As 20 horas caíram para 13, o que de imediato exigiu das redes a contratação de 25% a mais de professores. E, obviamente, que este número, esta razão, aluno-professor, 25 alunos por professor, passou a ser utópica em razão do comportamento, do crescimento da população, né? E eu chamo a atenção, concluído nesse momento, quando se discute o piso e a capacidade dos entes federados de pagá-lo, né? Sintetizando, primeiro, o piso é só o valor inicial e há só um, certo? A possibilidade de ter salários diferenciados em funções de habilitações distintas, nível superior, pós-graduação, lato sensu, como prevê a resolução que sucedeu a essa resolução 3, a uma nova resolução de 2009, consequente, né, da aprovação do Fundeb, e essa resolução foi mudada em 2009. E já admite o professor pós-graduado lato sensu como uma classe, além do nível médio superior, o lato sensu. Essa distinção, ela depende única e exclusivamente de leis estadual ou municipal. E esta lei deve estabelecer percentuais que assegurem a sustentabilidade econômica e financeira. Então, é importante lembrar que o crescimento da receita do município depende
Concluo, das matrículas. Essas matrículas vêm caindo e vêm caindo de forma irreversível. Não na mesma proporção, porque o caso do Ceará, do Maranhão, da Bahia, onde o ensino fundamental já foi quase que integralmente municipalizado, nós temos uma verdade, uma realidade. Aqui no Ceará, por exemplo, de 2010 a 2021, as matrículas caíram 35% em média nos municípios e é uma queda irreversível. Eu estou no município que tem hoje 5 mil alunos a menos do que teve em 2010. Estive essa semana em Valparaíso de Goiás, que ano passado teve 11 mil alunos do primeiro ao quinto ano, e daqui 4 anos só vai ter 5.500. Então é importante termos a sensatez de saber que a receita do Fundeb, ela muda, ela é distinta para cada ente federal em função das matrículas. Então, no primeiro momento, são essas orientações que eu tenho, respeitando o tempo, ultrapassei um pouco, mas para que nós possamos ouvir o professor Silvio e iniciar um debate. Muito obrigado. Muito obrigado aqui ao Paulo Lira por suas considerações iniciais. Logo mais a gente tecerá alguns comentários sobre suas palavras. E agora eu tenho a satisfação de estar convidando para socializar e participar desse debate, dando as suas opiniões, as suas impressões, né, o Silvio Grabowski, né, ele que é advogado, especialista em direito educacional, né, seja muito bem-vindo, Silvio, boa tarde, né, você seja bem-vindo aqui no nosso espaço da Undime, agradecemos aqui a Undime São Paulo, né, pela concessão desse momento seu aqui conosco para a Undime Nacional, né, um abraço à Márcia, a todos que fazem parte da Undime de São Paulo, né, todos os dirigentes dos pais da educação que compõem o Estado de São Paulo. Então, Silvio, fica à vontade, eu passo para você tem 15 minutos de fala para fazer as suas colocações acerca, né, do aspecto jurídico, né, da implementação do piso, qual a relação que o piso tem com a carreira dos profissionais, a sua aplicabilidade, como acontece, quem tem direito ou não, à luz do direito. Então, seja bem-vindo, Silvio, uma boa tarde. Boa tarde a todos que estão conosco, prazer imenso em falar com dirigentes municipais de educação, profissionais de educação de todo o Brasil, aqui por meio deste canal. Muito obrigado à Undime Nacional, na pessoa do professor Luiz Miguel, ao Conviva, a você, professor Alessio, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui debatendo esse assunto tão importante. Um abraço ao professor Paulo Lira, e que compartilha comigo aqui essas reflexões sobre a questão do piso nacional e do Fundeb, né, que o piso tem sido agora um assunto muito debatido, né, em razão do reajuste e, obviamente, de vários aspectos que o professor Paulo já teve a oportunidade de enfatizar. Eu vou aqui tratar do aspecto legal, mas o aspecto prático, de muitas dúvidas que surgem, né? Vejam que a lei que implementou o piso é de 2008. Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela constitucionalidade da lei. E, a partir daí, o piso passou a ter reajustes, né? Atualizações, na verdade. Mas, mesmo assim, agora em 2022, ainda surgem muitas questões a respeito da aplicabilidade do piso. Então, como o professor Paulo já disse, o piso não é invenção deste governo ou de qualquer outro. O piso é um princípio encartado na Constituição de 2000, na Constituição Federal, lá no artigo 206, inciso 8, né, da obrigatoriedade de se implementar o piso profissional nacional. É verdade que a Constituição ela fala dos profissionais da educação e não apenas do magistério. Mas depois, quando nós tivemos a Lei 11.738, em 2008, na verdade, essa lei só regulamentou o piso nacional do magistério, e não há piso para os demais profissionais da educação. Agora mesmo, na regulamentação do Fundeb, nós tivemos toda essa discussão de quem são esses profissionais, se entram no 70 ou não, depois tivemos a alteração da lei, mas esse é um outro passo que será necessário ser dado, a implementação do piso para os demais servidores que também militam na área da educação.
Agora nós tivemos, por conta do novo Fundeb, da mudança da regulamentação do fundo, essa discussão sobre a atual lei do piso, se ela continuava tendo eficácia ou não. Né? E isso ainda gera uma série de discussões sobre a constitucionalidade e a legalidade da lei no momento atual. E isso também tem trazido aí uma certa insegurança para os prefeitos, agora no sentido de conceder a atualização do piso, né? Porque a própria Confederação Nacional dos Municípios tem orientado para não conceder essa atualização, e apenas o INPC. Nós não temos, nesse momento, uma resposta definitiva, né, para essa questão, que é uma questão legal. Mas, na minha opinião, na opinião aqui da minha equipe, a lei continua vigente, né? Ela continua tendo eficácia. E até mesmo porque, com base no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, essa disposição do Código Civil diz que a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Então, o atual Fundeb, apesar de ter trazido alterações, mas no cerne, né, ele não mudou, continua sendo um fundo, o mecanismo de financiamento é semelhante. Então, de rigor, nós entendemos que a lei do piso continua vigente. Mas, de fato, se criou aí essa discussão, e nós acreditamos que a palavra final será dada em algum momento pelo Poder Judiciário, quando ele for instado a se manifestar sobre a legalidade da lei. Então, quem tem direito ao piso são os professores, como eu já disse, embora a Constituição falasse em piso para os profissionais de educação, a lei ela abarcou apenas professores e o suporte pedagógico. Sempre é uma questão que aparece, o pessoal do suporte pedagógico perguntando qual é o piso deles. A lei abarcou todos os profissionais do magistério, mas não estabeleceu distinção, um piso para professor e outro para o suporte. O piso é o mesmo, né? Tanto para os docentes como para os profissionais de suporte pedagógico. Eventuais diferenças de remuneração são estabelecidas, então, nas leis, né? Nas leis dos estados ou dos municípios, que tratam da carreira do magistério. E uma outra questão também é que o piso é aplicado independentemente do regime funcional que o servidor estiver submetido. Porque no Brasil, o poder público pode se utilizar de dois sistemas de vinculação funcional, pela CLT ou pelo regime do Estatuto. Então, às vezes vem a pergunta, que a CLT também faz jus? Sim. O piso é para quem o regime é estatutário, para quem o regime é CLT, e também o piso se aplica para aqueles professores contratados por tempo determinado. Como o professor já disse, professor Paulo, na verdade, quando nós falamos no valor do piso, é o valor base, né? Então, qual é o conceito jurídico de piso? Então, piso é o menor valor de salário que pode ser pago dentro de uma categoria profissional específica. O piso pode ser definido em lei ou pode ser definido, por exemplo, por meio de acordos com o sindicato e etc. No caso dos servidores públicos, por força da Constituição, a remuneração é sempre definida por lei. Então, quando nós falamos em piso do magistério, nós estamos falando aquele valor, né, aquele valor abaixo do qual o ente federado, o Estado ou o município, não pode remunerar o professor. Então, abaixo desse valor é proibido. Acima desse valor é possível, dependendo das condições de cada estado, de cada município, dependendo das leis que regem a categoria, né? E esse valor estabelecido pelo piso nacional, também é importante dizer, é para a jornada de 40 horas. Então, obviamente, se o professor não cumpre 40 horas, cumpre a jornada de 20 horas semanais, ou é de 30 horas semanais, obviamente que será proporcional. Isso a própria lei do piso, lá no artigo 2º, parágrafo 3º, deixa bem claro que o piso é por 40 e jornadas inferiores
jornadas serão proporcionais, ok? E também, como já foi dito aqui na tarde de hoje, a atualização do piso ocorre sempre no mês de janeiro, sempre a partir de janeiro de cada ano. E para o ano de 2022, como nós já sabemos, o percentual que se chegou foi de 33,24%, de maneira que o valor do piso em 2021, que era o mesmo valor de 2020, porque de 2020 para 2021 não houve nenhuma correção, era de 2.886,24, então passou para 3.845,63. E, de fato, quando nós falamos de um reajuste aqui, numa atualização de 33,24%, parece um número absurdo, até muito alto. Mas é bom lembrar, aqui para a nossa discussão, trazendo um elemento para a nossa discussão, que o INPC de 2020 foi de 5,44%. O INPC de 2021 foi 10,16%. Nesses 2 anos, o piso permaneceu o mesmo. Então, só a inflação já deu 15,6%. Então, dos 33,24% que nós temos do piso, a inflação já comeu pelo menos 15,6%, restando, então, se nós formos fazer essa conta do ganho real, na verdade, a diferença é 17,64%. E o percentual do reajuste, ele é baseado no crescimento do valor ano, referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. E como é feito esse cálculo, né? O professor Paulo também já falou um pouco sobre isso. Utiliza-se o crescimento dos 2 últimos anos. Então, o percentual é extraído das portarias interministeriais que são publicadas com esses valores. Então, no caso desse ano, nós tivemos aí os valores fixados pela portaria interministerial número 3 de 2020 e a portaria número 10 de 20 de 12 de 2021. Então, no confronto desses 2 valores, é que se chegou-se ao percentual de 33,24%. Também fomos instados pelos municípios, quando foi divulgado, antes de publicar a portaria, se havia necessidade de publicação de portaria para depois se fazer a atualização do piso. Na verdade, não há necessidade de portaria. Em anos anteriores, normalmente, nem foi publicado portaria. E é importante dizer que, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre essa questão, porque, na verdade, é aplicar os mecanismos que está estabelecido na lei. Então, não há necessidade de portaria, por exemplo. Então, também é falso dizer, olha, o governo federal atual concedeu esse reajuste. Não, na verdade, ele apenas anunciou o reajuste, porque o reajuste já estava previsto na lei, né? Então, se entender que a lei ela ainda continua a ter validade, apesar da mudança do Fundeb, obviamente não se podia chegar a um outro número, a não ser esse que foi anunciado pelo ministro. Mas esse ano, eles resolveram publicar a portaria, né? A portaria foi publicada, a portaria MEC número 67, de 4 de fevereiro de 2002, que homologou o parecer da chefia de gabinete da Secretaria de Educação Básica, ok? Então, o piso, que é de 3.845,63 para 40 horas semanais, quando nós fazemos a proporção, chegamos a um valor de 2.884,22 para jornadas de 30 horas e de 1.922,81 para jornadas de 20 horas semanais. E aí a questão que se coloca, todos os profissionais do magistério têm direito ao reajuste? O professor Paulo também já falou sobre isso. Não, né? Esse valor fixado agora de 3.845,63 é o valor abaixo do qual a tabela de vencimentos, que pode ser de referência, nível, grau, não pode estabelecer um valor inicial, né, de entrada do servidor na carreira abaixo desse valor. Agora, se eventualmente a tabela de vencimentos lá de determinado município, o valor inicial já era igual ou superior, obviamente não há nenhum percentual a ser aplicado ali. Somente se o vencimento base for inferior.
E aqui também é um outro conceito, Alex, que é preciso deixar claro, que sempre surgem dúvidas nessa questão. Esse valor do piso se refere à remuneração ou ao vencimento. Então, muitas vezes, para os professores, para quem milita na educação, que não tem formação na área de direito, vencimento, remuneração, salário, parece que são sinônimos. Mas, do ponto de vista jurídico, não. Eles têm distinção. O vencimento é aquele valor base, que aparece lá no Olerite como valor base. A remuneração é esse valor com eventuais vantagens que o servidor já teve ao longo da carreira. Por exemplo, eles recebem lá um valor inicial e aí aparece no Olerite lá mais uma gratificação de desempenho, mais uma ajuda de transporte, mais um adicional por tempo de serviço. Então, a soma disso é a remuneração. Então, para o professor saber se ele está dentro do piso, ele vai pegar aquele vencimento inicial ou a remuneração? É o vencimento inicial. E isso, a lei que regulamentou o piso não deixou claro, mas o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a condicionalidade dessa lei, fixou a tese de que o vencimento, de que o piso é o vencimento base e não, no caso, a remuneração, ok? Então, somente vai ter direito à atualização quem receber menos. E nem sempre será nesse percentual de 33,24. Então, vou dar aqui um exemplo. O piso por 40 horas, então, agora, a partir de janeiro, foi para 3.845,63. Mas vamos supor que no município onde você trabalha, onde você leciona, esse vencimento inicial já era de R$ 3.500. Então, obviamente, o município não vai aplicar os 33,24 sobre os 3.500, mas ele está obrigado a tão somente fazer a correção para chegar ao piso. Então, de 3.500 para 3.845,80, na verdade, a atualização seria de 9,88%. E isso se aplica sobre todos os níveis da tabela? Não. A princípio, não. A não ser que a lei municipal ou a lei estadual estabeleça que, quando houver a correção do piso, vai repicar sobre toda a tabela. Muitas vezes a lei não diz claramente isso, mas às vezes a lei vem e diz, entre uma referência e outra, ou entre um nível e outro, entre um grau e outro, se guardará uma proporção, por exemplo, de 3%, de 5%. Aí sim, ao se aplicar no vencimento inicial o percentual necessário para atingir o piso, vai repicar em toda a tabela, ok? E isso é uma posição já que passou pelo crivo do judiciário. Então, já é uma posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, né, que definiu essa tese, que deve ser aplicada em todo o território nacional, de que, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira, não haverá esse reflexo imediato sobre toda a tabela, mas apenas sobre, eventualmente, aqueles servidores que estiverem abaixo. E também, no mesmo sentido, quando o servidor tiver vínculo jurídico CLT, nós sabemos que quem julga é a Justiça do Trabalho. Então, também, na Justiça do Trabalho, o Superior Tribunal do Trabalho também já fixou a tese nesse sentido. Bem, uma outra questão aqui, e com essa questão eu já encerro a minha fala, para a gente poder debater ou responder as questões, se, do ponto de vista legal, se é permitido pagar uma complementação. Por exemplo, ao invés do município vir e dar uma atualização em percentual, ele não mexe na tabela e paga uma complementação. Por exemplo, o piso por 40 horas, 3.845,63. Vamos supor que em determinado município o valor da referência inicial seja 3.500, como o exemplo que eu já dei. Então, na verdade, aqui está faltando R$ 345,63. Então, de rigor, ele não precisaria corrigir a tabela, ele poderia dar apenas a complementação de 345,63. Inclusive, na Olerite pode aparecer vencimento base, 3.500, complementação do piso, 345,63. Só que é evidente que, ao calcular as vantagens que, eventualmente, esse servidor tiver, não pode ser calculado apenas sobre os 3.500, tem que ser calculado sobre
o valor inicial mais a complementação, tá certo? Vamos supor que nesse mesmo município a tabela de vencimentos seja de 5% entre um nível, uma referência e outra. Então, o valor inicial seria os 3.500 que eu dei o exemplo. O nível 2 seria o 3.675. Então, se for dar um complemento, nesse caso, ele daria apenas R$ 170,63 de complemento. Tá? Também há vários julgados, né, dos nossos tribunais, entendendo que pode ser dessa forma. Na verdade, o que acontece, às vezes os professores questionam isso. Ele entrou no nível inicial, mas ele não está mais no nível inicial, porque o plano de carreira previu uma evolução, uma progressão. Ou porque ele fez uma pós-graduação, mestrado, ou porque o plano prevê a possibilidade de fazer cursos de curta duração, ou em razão da assiduidade, enfim, cada plano tem aí a sua formatação e aquilo que faz com que o servidor mude de nível. Ora, se ele já conseguiu isso, isso é uma vantagem da carreira, é um direito adquirido. Então, agora, o reajuste do piso deveria ser dado sobre toda a tabela. Essa é uma questão, né, de valorização de fato da carreira. Só que a lei não estabeleceu que deve ser assim. E o Poder Judiciário tem várias decisões também nesse sentido, que basta corrigir aqueles que estão abaixo do valor do piso, que o município ou o Estado já estaria atendendo à legislação. Então, aqui, eu estou falando enquanto consultor jurídico, não aquilo que o Silvio acha que deveria ser, mas aquilo que é em razão da lei, mesmo que, ao aplicar a lei, a gente desagrade uma parte dos servidores. Mas eu estou dizendo aqui dentro daquilo que a lei estabeleceu e dentro daquilo que, quando chamado a interpretar a legislação, o Poder Judiciário fixou essas determinadas teses. Muito obrigado e deixo aqui aberto para as questões que nós tivermos, professor Alessio. Professor, seu microfone está mudo, professor Alessio. A gente não te escutou. Se puder retomar sua fala, por favor. Gostaria de agradecer aqui as colaborações do Silvio, né, e que faz algumas reflexões gerais sobre a questão do aspecto da legalidade, da aplicação do piso. Né. Inicialmente, o Paulo ele nos trouxe aqui algumas questões importantes que nos ajudam a compreender melhor o mecanismo do piso, a esclarecer alguns entendimentos equivocados, ou mesmo alguns mitos, né, eu diria assim, Paulo, que foram, acho que fez algumas colocações que ajudam a elucidar alguns mitos que foram construídos em torno do piso, né? O primeiro deles é que você traz essa questão entre a diferença, o que é o piso nacional do magistério e o percentual de atualização anual deste piso, né? Então, assim, o piso ele não é um percentual, o piso é um valor monetário que é atualizado anualmente por um percentual que é calculado tendo por base a relação do valor anual aluno de um ano em relação ao ano anterior, ou seja, dos 2 últimos anos, né? E que esse percentual ele é utilizado para a atualização do piso nacional, que é esse valor monetário sobre o qual nenhum município poderá pagar menos. Então, não necessariamente esse percentual é um percentual que deva ser aplicado linearmente a todas as situações e a todos os funcionários em todos os estágios e níveis na carreira, né? Então, assim, acho que esse é o primeiro grande equívoco que foi criado e o primeiro mito gerado, né? Que aí o Silvio também colabora com esse esclarecimento. Segundo, há um equívoco, as pessoas entendem que o piso, que o Fundeb, ele cresce naturalmente na mesma proporção que cresce, né, o aumento anunciado de atualização do piso nacional. E aí o Paulo nos trouxe aí com dados concretos, o caso aí de Sergipe,
que ilustra bem, né, os vários municípios do mesmo estado da federação, que é o menor estado da federação, onde você tem um rol de municípios que, independente do aumento, da atualização do piso nacional, um conjunto de municípios tem crescimento nas receitas do Fundeb, um conjunto de municípios tem esse crescimento praticamente estabilizado, e um conjunto de municípios tem decréscimo nas receitas do Fundeb. Então, isso é o segundo mito, né, que muita gente associa, que o volume das receitas do Fundeb, do ente federado, ele cresce em função do percentual de atualização, né? Essa é uma pergunta que me chega muito recorrentemente, né, por professores, né, por gestores, né, perguntando assim, mas se tem um anúncio de uma atualização 33%, não vai ser repassado ao município recursos na mesma proporção do Fundeb de 33%? E aí o Paulo nos traz isso de uma forma muito didática, né, com exemplo de um caso concreto e real do estado do Sergipe, que se aplicado a outros estados da federação, inclusive estado como São Paulo, que é um estado economicamente desenvolvido, nós vamos ter talvez municípios dentro do estado de São Paulo que terá certamente o crescimento das receitas do Fundeb, a estimativa das receitas do Fundeb para o ano 2022, negativas em relação ao que foi repassado no ano 2021. Então, esse é o segundo mito, né, e mostra que o que, de fato, faz com que a receita do piso de um ente federado cresça é, de fato, a sua matrícula. Se ele tem sua matrícula caindo, é natural que as receitas daquele município também decresçam, né? Então, assim, o que define a receita, independente do percentual de atualização do piso, é o número de matrícula do município ou do estado. E que nós sabemos que essas matrículas, elas estão a cada ano decrescendo em função da taxa do controle da natalidade, uma série de outras questões, né, dos programas de busca ativa, que em alguns municípios já atingiram quase que 100% da população, e nesses municípios não tem mais o que crescer. Há uma tendência de diminuição de matrícula, exemplo do município que o Paulo citou também como um caso prático que ilustra essa queda de receitas do Fundeb de um ente municipal decorrente da queda de matrícula daquele município. Então, é natural. A relação da receita do piso, ela está associada diretamente ao número de matrículas que aquele município tem. Então, se o município perdeu alunos, estudantes, perdeu matrícula, esse município terá, consequentemente, um Fundeb menor no ano subsequente. Um outro mito que o Paulo também nos ajuda a esclarecer, né, que foi criado, é que o percentual de atualização do piso ele não é necessariamente, né, o percentual obrigatório para todos, né, de forma linear, né, isso eu já falei anteriormente, né, então ele aplica um ente federado que já tem o salário, o vencimento dos seus profissionais mínimo de entrada de carreira superior ao valor do piso nacional, esse ente federado ele não está obrigado a nenhum percentual de reajuste estabelecido pela atualização do piso nacional. Se ele já tem um salário cujo vencimento inicial da carreira para aquele ano está superior ao piso nacional, esse município ele não está obrigado, como o Silvio também colaborou com isso, ele não está obrigado à aplicação de um percentual de reajuste estabelecido pela atualização do piso, ou seja, nesse caso, esse ano, ele não está obrigado a aplicar os 33,24% se aquele município já paga um salário cujo vencimento é superior ao piso nacional. Isso é importante porque esse aspecto, muitos educadores, eles não têm a compreensão e acredito, mesmo tendo um salário acima e aqui chegou algumas dessas perguntas, já estou aproveitando, ela já responde a muitas das perguntas que chegaram no chat, né? Então, de fato, o gestor desse município que já paga superior, ele vai conceder um aumento que esteja compatível com a sua realidade econômica, financeira, local, e não necessariamente aplicar o percentual de atualização que foi utilizado para a atualização nacional do piso, né? O Silvio, né, em sua fala, ele trouxe pontos muito importantes também, que é a questão da continuidade da vigência da lei do piso, né? De fato, a lei
A lei, é bom esclarecer isso também, Silvio, chegaram algumas perguntas nesse aspecto, à medida que você falava, né? Chegaram algumas perguntas em relação a isso, né? Se continuava vigente ou não a lei do piso, e nós sabemos que a emenda constitucional 108 e também a lei 14.113 do novo Fundeb, ele não revogou, né, nem na totalidade a lei do Fundeb anterior, né, embora tenha revogado muitos dos seus dispositivos, e também não revogou de forma linear, não revogou também a lei do piso salarial, né? Então, assim, de fato, como o Silvio também colocou, no momento a gente teve um cenário de incerteza, de instabilidade e de dúvida, que foi de conflitos, né, de interpretações jurídicas sobre essa questão, né? Então, assim, o que ocorreu de fato é que a lei do novo Fundeb, ela revogou alguns dispositivos da lei anterior do Fundeb, a 11.494, como o Paulo colocou, inserindo outros dispositivos, como o valor aluno ano total, que incorpora-se ao Fundeb, incorpora-se, inclusive, para o cálculo de aplicabilidade dos 70% mínimo de aplicação. E esse dispositivo do VAT, ele não está compreendido no dispositivo da lei 11.494, né? É um dispositivo novo que foi introduzido pela lei 14.113, com a emenda constitucional 108, que não estava na previsão daqueles dispositivos mencionados na lei do piso. Esse é um dos fatores que tem levado alguns especialistas também da área do direito a uma interpretação que, de fato, por essa questão, geraria-se uma instabilidade jurídica, como tem sido argumentado pela CNM, né, com a Federação Nacional dos Municípios, e tem sendo também argumentados pela assessoria jurídica da Frente Nacional de Prefeitos, né, a FNP, e ambas as instituições publicaram notas, né, reafirmando o entendimento jurídico que essa alteração introduzida pela lei 14.113, inserindo novos dispositivos, ela, no mínimo, criaria uma estabilidade jurídica aos dispositivos até então vigentes pela lei anterior do Fundeb, a lei 11.494, a qual a lei do piso faz menção explícita a essa lei em seu artigo 5º, né, no seu parágrafo único, que diz que claramente que o piso nacional magistério ele será atualizado no mês de janeiro com base nos dispositivos estabelecidos pela lei 11.494, que era a lei do antigo Fundeb. E a CNM, a Frente Nacional dos Prefeitos, questionam que esses dispositivos foram alterados e, por serem alterados, criou-se essa instabilidade jurídica. O próprio Ministério da Educação também se pronunciou, né, antes da fala do presidente e do ministro. A equipe técnica do Ministério da Educação também se pronunciou com entendimento sobre a possível perda de eficácia da aplicabilidade da lei do piso em função das alterações desse dispositivo. Não é que a lei tivesse sido revogada, mas que a mudança dos dispositivos exigiria uma atualização nos mecanismos para adequar a nova legislação introduzida pela lei, pelos dispositivos introduzidos pela lei 14.113. Então, num primeiro momento, o MEC teve esse entendimento, inclusive, após a defesa do presidente e do ministro da Educação, mesmo a equipe jurídica, da assessoria jurídica do Ministério da Educação, em seu parecer número 12, que subsidiou, né, a portaria 67 do ministro, lá está escrito com todas as leis que, para o ano de 2022, será possível utilizar, né, continuar sendo utilizado os mecanismos praticados até então pela lei do piso, fazendo menção à antiga lei do Fundeb, considerando a inexistência, no momento, de uma legislação que atualizasse tais dispositivos, né? Nesse mesmo parecer, ele também faz menção, doutor Silvio, né, o senhor coloca o entendimento da validade da lei do piso, e nesse mesmo parecer, também o Ministério da Educação, ele invoca, né, a assessoria jurídica do Ministério da Educação,
ele invoca a questão do que está no texto da emenda constitucional 108, quando diz que a partir da data que ela foi aprovada em agosto de 2020, e ela já afirmava no seu texto que uma lei específica disporá com verbo no infinitivo, ou no futuro, né? Então, assim, ela não diz que uma lei específica dispõe, já considerando a atual lei existente. Então, esse ponto tem sido outro ponto questionado pela equipe jurídica do próprio Ministério da Educação, pela CNM e pela Frente Nacional dos Prefeitos. E vai mais além a equipe jurídica do Ministério da Educação, quando diz que, se fosse o entendimento do legislador de reconhecer a atual lei, ele teria feito menção a esse dispositivo, o que não foi feito justamente na expectativa da revisão desse mecanismo. Então, são essas as interpretações que param. Por exemplo, a Frente Parlamentar de Deputados e Senadores da Educação também tem um entendimento diferente do Ministério da Educação e da CNM e da Frente Nacional. Eles entendem a legalidade da aplicação na íntegra do mecanismo defendido pela lei do piso, né, fazendo menção à lei anterior do Fundeb, e também da CNTE, que é a Central dos Trabalhadores da Educação, tem esse mesmo entendimento. Então, no mínimo, né, como o doutor Silvio coloca aí, nós temos esse ambiente de instabilidade que foi instalado com essas mudanças na legislação que foi ocorrida pela nova lei do piso. Né, o Silvio traz outro aspecto importante, que essa questão que o piso, de fato, ele se aplica ao vencimento, né, e não à remuneração. E vencimento é aquele valor inicial que ele recebe, fora aquelas gratificações que ele adquire ao longo da sua carreira. Né? Muitos municípios já fizeram esse trabalho de atualização dos seus planos de carreira, no sentido de unificar esses direitos adquiridos a seus vencimentos bases, né, modernizando esses planos de carreira, adequando a essa nova realidade do piso, porque quando a lei do piso foi criada, ela já ensejava que os municípios e estados fizessem a atualização dos seus planos de carreira, e muitos entes federados não fizeram esse trabalho. Por quê? Antes do piso nacional, nós tínhamos profissionais recebendo valores inferiores, inclusive, ao salário mínimo, e para se complementar, melhorar um pouco a remuneração dos profissionais da educação, eram criados diferentes mecanismos de gratificações que, somado, davam uma remuneração um pouco mais digna a esses profissionais da educação. Com o advento do piso, que a ideia do piso é termos, no início da carreira, já um salário melhorado, salário mais justo e compatível à função do magistério, mas que para que se evitasse justamente esse excesso de gratificações, né, alguns chamam de penduricalhos, né, que são colocados na carreira como forma de melhoramento da remuneração desses profissionais. Então, assim, a grande dificuldade hoje, Silvia, é que alguns desses municípios não fizeram, de fato, a atualização dos seus planos de carreira, e aí tem um mecanismo de atualização que dá um ganho real, como você mesmo já colocou em outras falas, que vai para além da inflação, como o Paulo mesmo coloca, essa questão que o piso, hoje, desde 2010 até o momento, teve um crescimento acumulado de 275%, muito superior a outros crescimentos da própria receita do Fundeb, que só cresceu nesse mesmo período 143%, ou seja, praticamente a metade, as receitas cresceram a metade do que cresceu a atualização do piso. Isso é importante, isso significa um ganho real, né, para além da inflação, mas, ao mesmo tempo, para os gestores, ele cria um problema quando você tem uma despesa crescendo a uma velocidade, o dobro das receitas, né? Porque você acaba, em um dado momento, gerando um desequilíbrio nas finanças dos entes federados, né? Então, assim, é outro aspecto que tem preocupado bastante. Então, assim, a gente tem aqui algumas perguntas, feitas essas considerações acerca dessas falas iniciais. Eu vou abrir aqui para o público. Gostaria de registrar aqui a participação. Nós temos aqui já mais de 100 perguntas que estão chegando aqui a toda hora no chat. Eu já não consigo mais nem agradecer a participação aqui da Beatriz, que está tentando filtrar aquelas que estão mais recorrentes. Então, a gente vai colocar aqui algumas perguntas e, na sequência, eu vou direcionar algumas perguntas para o Silvio,
e para o Paulo. Então, gostaria de começar com o Paulo, tá bom? Eu vou colocar duas perguntas para, né, uma para o Silvio, para o Paulo, depois retomar para o Silvio e para o Paulo, e depois abrir para essas perguntas do público em geral, que vocês dois fiquem à vontade para responder, tá certo? Então, a primeira eu falo aqui para o Paulo, né, pode começar... o Paulo ele trouxe um pouco desse histórico do piso salarial, da sua evolução, crescimento... como fica a relação, o crescimento dessas receitas do Fundeb, da inflação e do salário mínimo? Então, nesses municípios que teve esse comportamento negativo, como o senhor afirmou, qual seria uma saída possível, né, para o gestor que teve, né, o crescimento dessas receitas do piso inferior ao das receitas do Fundeb, inferior ao crescimento das receitas do piso? Qual seria a saída? E qual a relação, Paulo, entre o que deve fazer o município que, com a aplicabilidade do piso, a atualização, mesmo que seja o piso no início da carreira e aplicado outros percentuais de melhoria do salário ao longo dos outros níveis da carreira, né, cujo valores, né, ultrapassam os limites de gasto com o pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Gostaria que o Paulo Lira fizesse algumas considerações sobre isso. Muito bem. Primeiro, rapidamente, pontuar alguns conceitos. Com relação ao método, e o Silvio se referiu há pouco às portarias interministeriais. A primeira crítica que eu faço, lamento a situação da educação brasileira, a educação básica pública, que precisa sair desse sufoco de 2 anos sem aulas presenciais, etc., e a prioridade agora é toda dedicada a esses aspectos, justamente, eu diria, por essa fragilidade da legislação. Primeiro, essa metodologia que não estava prevista em lei, mas foi arquitetada, de pegar os 2 valores dos anos anteriores, dividir e encontrar a média, ela traz insegurança, e eu vou pegar aqui o ano de 2013. O valor aluno ano foi publicado para 2013, no dia 26 de dezembro de 2012, eu descobri que estava faltando um dinheirão no Fundeb, o governo federal republicou a portaria e baixou o valor aluno ano, mas o piso já tinha sido atualizado. Então, em maio, baixou o valor aluno ano, não alterou o piso. Em agosto, baixou de novo. Então, em 2013, aquela portaria interministerial foi republicada 2 vezes, baixando o valor aluno ano e o piso não baixou. Primeiro aspecto. O segundo aspecto da indexação, até 2008, que não existia o piso, eu fazia muitos planos de cargo, Brasil afora, a gente fixava o salário do professor graduado sobre o médio num determinado percentual. Mas a partir da lei do piso, se o gestor estadual ou municipal não tem o arbítrio de definir o valor inicial, é no mínimo um risco muito grande fixar no texto da lei o interstício entre os demais salários a um salário que ele não tem o arbítrio. Por isso eu defendo, e nós temos trabalhado isso ultimamente, aliás, desde 2008, nesta correção. Segundo, a complementação. Concordo com você, Alessio, e quando a lei do piso saiu, e discutíamos isso em 2008, nós estávamos justamente trabalhando no Ceará nessas revisões de plano de cargo, incorporando aquilo que a cartilha do MEC chamava de penduricado. E eu entrei em contato com um dos relatores da lei do piso, né, chamando a atenção, é por isso que o parágrafo 2º do artigo 3º da lei do piso, que determina que em 2009 o piso iria somar os penduricados, mas a partir de 2010 o piso teria que ser o vencimento básico, foi de minha autoria. Eu brinco dizendo que eu fui coautor da lei do piso, não obstante, obviamente, nunca ter participado de poder legislativo. E a confusão dessa complementação primeiro, na minha ótica, né, eu não sou advogado, porque eu vi um parecer da então presidente do Supremo Tribunal Federal, que concorda que o Estado de São Paulo cumpre o piso, somando o que ele paga mais a complementação. Na minha ótica, e não é o que está na lei do piso. E o segundo da confusão, eu estou agora mesmo refazendo alguns planos de cargos em Tocantins, e tem município que pagava no ano passado R$4.000, e no contra-cheque, no Olerite,
tem lá complementação do piso, um determinado valor. Ora, se já está muito acima do piso, como é que tem a complementação? Indo às perguntas do meu querido Alessio. Primeiro, uma forma de crescer a receita do Fundeb é aplicar a lei. Que lei? A LDB e o PME. Por quê? Porque a LDB diz desde 96 que o ensino fundamental tinha que ser em tempo integral. 96, há 25 anos. E a grande maioria dos gestores da educação básica brasileira, no município, nos estados e alguns até do próprio FDE, acreditam que só existe educação em tempo integral se houver mais educação. Não. O mais educação foi uma alternativa para a educação em tempo integral. E a educação em tempo integral é obrigatória desde 96 à luz da LDB e é reforçada essa obrigação nos PMEs de 2015, que sucederam o PNE de 2014, que diz que no mínimo 50% das escolas e 25% das matrículas deveriam ser em tempo integral. E a lei do Fundeb, os fatores de ponderação, indicam que o aluno em tempo integral contribui com 30% a mais do VAA no Fundeb do seu município. Então, respondendo objetivamente essa pergunta, a única forma que há de crescer a receita, aliás, há duas, né? O vício de eu dizer que há uma, é porque no Ceará, no Maranhão, só existe uma, qual seja educação em tempo integral. Aumenta em 30% o valor ano. Em outros municípios do Brasil, existe a possibilidade da municipalização do ensino fundamental. Lá no Ceará, lá no Maranhão, boa parte da Bahia, nós já universalizamos quase que 100% das matrículas do ensino fundamental nas escolas municipais. Então, é o caso que o Alessio se referiu, não há como, nesses estados, crescer a receita do Fundeb a partir da municipalização. Mas em outros estados, por exemplo, o Paraná, que ainda tem o 6º ao 9º ano, todo praticamente em escolas estaduais, um esforço dos municípios em irem municipalizando o ensino fundamental vai concorrer para o aumento da receita. E, com relação à lei de responsabilidade fiscal, esse é o grande problema dos municípios. Porque o Fundeb, e agora mais do que nunca, havendo sido incrustado definitivamente na Constituição Federal, o artigo 212-A, a obrigatoriedade de no mínimo 70% das arrecadações do Fundeb, menos do VAR, que será transferido no próximo ano, em profissionais da educação, ela é um preceito constitucional. O limite da responsabilidade fiscal da Lei Complementar 101/2000 diríamos assim, e tem um advogado que pode, com a justa conhecimento, me corrigir, ela seria uma lei subalterna. Então, para respeitar o limite da responsabilidade fiscal, o município tem que, primeiro, honrar os 70% da educação e, obviamente, reduzir a despesa nas outras pastas, que é, por exemplo, nesse exato momento que o mundo atravessa uma pandemia, uma dor de cabeça infernal. Daí, inclusive, haver algumas manifestações no Congresso, não sei se serão vitoriosas, de tirar alguns compromissos da educação e da saúde do bojo da responsabilidade fiscal, porque as circunstâncias são diferenciadas. E pedindo vênia, meu querido Alessio, eu vi uma pergunta aqui no chat com relação à aposentadoria e correção do piso. Senhores, ao nos aposentarmos, e quem fala é um aposentado, nós passamos a ter nossa remuneração gerida ou pelo INSS ou pelo regime próprio de previdência nos estados e municípios que o têm. Qual é o grande problema hoje? E eu estou vivenciando isso em alguns estados da federação. Planos de cargos ou ainda estatutos de servidores públicos municipais prevêem que a correção do piso se aplica à correção dos aposentados, que é um equívoco, porque uma vez aposentado, é óbvio que o INSS vai se ater à sua legislação, certo? Então, o que nós recomendamos é que, nesse processo todo de revisão de estatuto de servidor público, revisão de plano de cargos, sejamos mais objetivos, para que as leis sejam mais aplicáveis e menos interpretativas. Na educação tem sido um desafio enorme, né? Basta ver a lei do Fundeb, que foi publicada, foi sancionada no dia 25 de dezembro de 2020,
E antes dela completar um ano, 3 projetos de lei deram entrada no Congresso Brasileiro. Um deles resultou nesta decodificação de quem são os profissionais da educação. Antes de completar o ano, já precisava ter uma correção. Então, Alessio, apressadamente, por conta do tempo, para que possamos ter mais perguntas, acredito que tenha esclarecido as suas dúvidas. Obrigado, Paulo. Agora, para o Silvio, né, assim, eu gostaria que comentasse como se relaciona, muito embora ele já tenha tecido alguns comentários, como se relaciona, Silvio, a questão do PIS com o plano de carga e carreira local de cada município. E uma pergunta que tem chegado muito frequente também, e com relação a como o piso se aplica a profissionais da rede privada de ensino, né? Então, tem chegado aqui, e profissionais de início de carreira, como é que se aplica isso? Tem alguma diferenciação? Então, se você pudesse discorrer um pouco sobre essa questão. Sim, pois não. Bem, a questão do piso, ela se relaciona com o plano de carreira, a partir do momento que o plano de carreira não pode fixar vencimento inicial da carreira abaixo do valor do piso, né? Então, obviamente, quando nós falamos em plano de carreira, nós falamos em condições de trabalho e tudo isso, mas, sobretudo, falamos na remuneração dos profissionais do magistério, né? Esse é o aspecto mais importante. Então, o piso é importante porque ele define o vencimento inicial. E é a partir daí que há necessidade de fazer estudos na hora de implementar o plano, de reorganizar o plano, para verificar quais são as vantagens que o município pode conceder, qual o interstício de tempo, o percentual que vai ser aplicado para as evoluções que forem concedidas, né? Então, por exemplo, o plano pode dizer lá que o servidor, ele entra no piso, né, com nível médio, mas agora já se exige pedagogia, e que ele pode mudar de nível se ele apresentar uma pós-graduação. Qual será o percentual de aumento da pós-graduação? Isso não é uma lei nacional que define isso. É o Estado ou o município que vai fazer a sua lei estabelecendo. Vai ser 2%, 3%, 5%, 20%. Ele precisa ter um tempo na rede para conseguir essa evolução, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Entre uma evolução e outra, qual é o interstício? Então, a partir daí é que nós devemos fazer, elaborar um estudo com base, obviamente, na expectativa de receita que o município tem, do Fundeb, das demais receitas vinculadas à educação, para que os planos não estabeleçam vantagens que depois os municípios não têm como pagar, né? Então, acho que é isso que o Paulo está se referindo sempre a essa questão. Sobre a questão de que, quando se diz que o piso teve um reajuste de 33,24%, não significa dizer que os municípios todos tiveram esse valor no repasse do Fundeb e que esse valor está vinculado ao crescimento ou não das receitas. Isso é verdadeiro em parte só. Porque se houve o reajuste é porque houve, sim, crescimento do repasse do Fundeb. Pode não significar naquele município, em razão de que as matrículas podem ter diminuído de um ano para o outro, isso pode não significar que foi os 33, mas que houve um aumento de repasse dos recursos, nós não podemos negar isso, né? Agora, o Fundeb tem uma série de variantes, né? O aumento dos impostos, que obviamente vai impactar nessa questão do aumento da receita, a questão do número de matrículas, de um ano para o outro, se cai ou não. Eu penso, sou defensor, inclusive, de que hoje, com os meios tecnológicos que a gente tem, há condições, no fundo, saber, mês a mês, qual é o número de alunos, não se precisa esperar o censo do ano anterior, porque as matrículas vão sendo atualizadas pelos sistemas que nós temos hoje de matrícula imediatamente quando as escolas recebem. Então, isso realmente, essa questão de fazer com base no censo do ano anterior, traz uma distorção, porque o número de matrículas que eu tinha ano passado pode ser diferente do que eu tenho hoje. Isso pode crescer ou pode diminuir, né? Então, por exemplo, um município que trabalha, que tem ensino fundamental até os anos finais, os alunos do 9º ano, que terminaram em 2021, não estão mais no município, já foram para o ensino médio, mas o município continua a receber as matrículas, porque é com base no ano anterior. Por outro lado, todos os alunos novos que ingressarem agora em 2022
o município não vai receber por eles, embora tenha que financiar a educação desse grupo durante todo o ano de 2022, só vai incluir lá por causa do censo, no outro exercício. Então, isso realmente traz aí um descompasso, ok? Sobre a outra questão, Alessio, o piso só se aplica aos profissionais da educação básica das redes públicas, sejam elas estaduais ou municipais, né? Não se aplica aos servidores das escolas particulares, também não se aplica aos professores públicos mais do ensino superior. Então, só se aplica à educação básica. Nas redes privadas, normalmente o que se tem é a celebração de acordos coletivos entre os sindicatos da categoria e o grupo de escolas que fazem parte da base territorial daquele sindicato, e ano a ano, nesses dissídios sindicais, se estabelece pisos, ou se estabelece o valor, o percentual de reajuste, né? Então, não há para os professores da rede particular um piso nacional. Mas você, que se está nos assistindo, trabalha numa escola particular, procure saber aí onde está o seu município, qual é a sua base sindical e se o acordo coletivo que foi celebrado para viger esse ano estabeleceu um piso mínimo para a sua categoria. Obrigado, Silvio. Assim, pelo nosso adiantado da hora, nós extrapolamos aqui nosso tempo, eu vou citar aqui alguns dos nossos participantes que estão nos mandando. Muitas das perguntas, o Silvio, o Paulo, já discorreram ao longo de suas apresentações, né? Mas eu gostaria de fazer registro aqui a participação da Maria Aparecida, do Sítio Novo Tocantins, né, que ela pergunta sobre exatamente essa questão dos aposentados, né, se teria direito ou não ao piso, né? Tem aqui a Selma que pergunta se, de fato, os prefeitos são obrigados à aplicação desse reajuste. O Silvio já explicou muito bem, o Paulo também, que é conforme a realidade local de cada município, tem que ver o quanto que já tem de salário, de remuneração inicial na carreira desses municípios. Temos aqui o Erickson de Paula, que mandou várias perguntas, o Erickson de Paula, né, perguntando algumas, como saber a razão do porquê alguns municípios são elegíveis para o VAAT. Erickson, no outro programa que trataremos especificamente sobre as complementações, nós vamos explicar melhor o mecanismo de quem serão contemplados, por quê, qual é a fonte de cálculo das receitas dos municípios para o VAAT, para definir que municípios terão direito ou não, tá certo? Então, nos acompanhe, na próxima série nós trataremos dessas questões específicas do Fundeb. A Patrícia Gerck, essa atualização, ela coloca que no município dela não ocorreu regularmente as atualizações do piso, se agora o gestor está obrigado a atualizar o piso inicial para 33%, não é para 33%, Patrícia, é para o valor do piso nacional, independente do que foi feito para trás, o valor que foi estabelecido de 3.800, né, é o valor que está vigente hoje para o piso nacional, e nenhuma carreira deverá ter um salário inferior a este valor, não é isso? Temos também a participação da Sueli Tavares, né, que ela questiona, de fato, os municípios são obrigados a pagar o piso? Sim, se o vencimento inicial da carreira estiver abaixo do valor do piso nacional, eles deverão dar um aumento que, no mínimo, eleve os salários da carreira ao valor do piso nacional estabelecido, né? Então, também temos a participação da Francisca Ferreira. Quem tem direito são os professores, só os professores, se merendeiras têm direito, o Silvio já esclareceu essa pergunta, que, de fato, como está na lei, somente os profissionais do magistério, né, professores, gestores, supervisores, né, coordenadores, diretores de escola, têm direito a essa questão do piso nacional, porque o piso é para os profissionais do magistério. Os outros funcionários, né, servidores que são profissionais da educação, ainda não têm assegurado em lei seu respectivo piso, né? Temos também a participação do Josué Medeiros. O mecanismo do piso foi, de fato, revogado pela lei do Fundeb. A gente já discorreu um pouco sobre isso, né? Ele não afetou o mecanismo, ele não foi revogado, muito embora alguns dispositivos tenham sido alterados. Tem a Letícia Brambille, né, que pergunta se há uma interpretação
lá local dos seus advogados, que pagarão o piso apenas para quem recebe abaixo desse teto, não impactando em todos os demais funcionários amparados pelo seu plano de carreira. Então, ela coloca que a orientação local, jurídica local, vai pagar o piso a quem está recebendo abaixo desse valor. Né? Também esse assunto também já foi esclarecido, explicado aqui, tanto pelo Silvio como pelo Paulo. Né? Temos outras perguntas que acabaram de chegar também aqui, do José Antônio Canani, né? O piso é a base, sobre ele acrescenta as vantagens, está correto? É exatamente isso, o piso é aplicado sobre os vencimentos, não sobre a remuneração. Tem a Sandra Moreira, todo ano o salário mínimo tem seu reajuste automático, porque o reajuste para os professores tem que passar por projeto de lei de prefeito, né? Então, assim, porque o piso, como foi colocado, existe um piso nacional. A questão do reajuste no âmbito do município é competência, é discricionalidade, conforme a legislação local do poder local. Por isso, a necessidade de se ter uma lei a todo ano, porque ele não é auto-aplicável para todos os demais níveis da carreira. Tem que se aplicar às leis locais existentes no município. Tem o Júlio César Apolinário, que pergunta: assistentes sociais, psicólogos, nutricionista, podem estar no PCCR do magistério e ter direito ao reajuste do piso? Não. Mais uma vez, o piso é para os profissionais do magistério. A LDB é muito clara e específica em quem são os profissionais do magistério, em que pese a lei que modificou o Fundeb, né, a 14.276, ter esclarecido quem são os profissionais da educação, mas ela não mudou quem são os profissionais, ela não revogou a LDB no que tange a descrição de quem são os profissionais do magistério. Né? Então, somente profissionais do magistério são professores, gestores, coordenadores, supervisores, né? Que são aqueles profissionais já definidos pela LDB, que são os profissionais do magistério. A Sara Camelo repete, por gentileza, os valores proporcionais a 20% e 30%, a jornada de 20 horas e 30 horas. Ora, Sara, o piso é para uma jornada de 40. Se você tem uma jornada de 20, é só dividir por 2 esse valor. Agora, se você tem uma jornada de 30 horas no seu município, uma fórmula fácil de fazer, você pega o valor do piso, ele é para uma jornada de 40 horas. Você divide o piso por 40, você dá o valor da hora e multiplica pela hora, pela jornada do seu município. Você multiplica por 30, você vai ter um valor proporcional a 30 horas, entendeu? Pega-se o valor do piso, divide por 40 e multiplica pelo número de horas da sua jornada. Temos a pergunta aqui do Diogo Felipe: quando falamos de plano de carreira, qual o percentual máximo que se pode possuir em uma tabela entre um nível e outro? Diogo Felipe, não existe esse percentual máximo ou mínimo definido por carreira. Cada carreira é competência do poder local, estabelece do ente federado local, né, aprovar projeto de lei normatizando a sua carreira. Há, sim, um entendimento, uma orientação sobre especialistas que trabalham com planos de carreiras mais atualizados, mais modernos, que não deva ter uma grande diferença entre o salário inicial e o salário final da carreira, ou seja, não é para ter uma discrepância muito grande entre o início e o fim da carreira. Com o advento do piso, que tem um salário inicial mais robusto, mais fortalecido, para a gente ter uma carreira mais enxuta, uma carreira que, de fato, não tenha, né, tantos diferenciação entre uma etapa e outra, como algumas carreiras, planos de carreira no passado, que tinham diferenças, assim, exorbitantes, e que se hoje se mantiver, não forem atualizadas, essas carreiras elas acabam se tornando insustentáveis do ponto de vista do financiamento. Bem, gente, aqui nós já estamos extrapolando nosso horário limite, tempo que era para ser de 1 hora, nós extrapolamos já esse tempo, em quase 30 minutos. Queria agradecer a participação especial do Paulo Lira, do Silvio Grasboski, né? Muito obrigado pelas suas considerações, elas foram bastante esclarecedoras. Agradecer a participação de todos que nos acompanham, que nos assistem nesse momento, né? Assim, a todos que participaram, enviando suas perguntas. Pedir desculpa por não ser possível atender a todas as perguntas. E agora eu devolvo a palavra final para a Beatriz
que vai fazer suas considerações, né, e em nome da Undime Nacional, em nome do nosso presidente Luiz Miguel, aqui como presidente da Undime Nordeste e coordenador do GT de Financiamento da Educação da Undime, a gente agradece a todos que nos assistem e nos acompanham nessa live de hoje. Beatriz, muito obrigado e passa a bola para você, Beatriz. Bom, muito obrigada, professora Lécio. Então, primeiramente, eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, professor Paulo, doutor Silvio, muito obrigada pela presença com a gente aqui hoje. Eu quero agradecer também a professora Lécio por mediar o nosso debate sobre o Fundeb. Na semana que vem, o dia 22, às 15 horas, no horário de Brasília, acompanhe a videoconferência Histórias Inspiradoras na Educação Infantil. E agradecemos a companhia de todos vocês. Esse vídeo vai continuar disponível no YouTube e na Galeria do Conviva. Então, por favor, divulguem em sua rede. E não esqueçam de dar um gostei nesse vídeo e de seguir o Conviva nas redes sociais. Esperamos por você no www.convivaeducacão.org.br. Até semana que vem. Tchau!